A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo? Então, hoje eu vou fazer a segunda parte, tá? Do vídeo falando sobre se Deus é bom porque Ele permite maldades no mundo, se Deus é bom porque Ele não livra algumas pessoas de sofreres, atentados, mortes, e grandes coisas. Se alguém quiser tirar as crianças daí, tá? Eu não vou falar nenhuma palavra perniciosa não, mas às vezes algumas palavras podem ser pesadas, tá? Aí você dá uma pausada no vídeo aí, leva as crianças lá e depois volta pro vídeo, tá? Mas não é nada que criança porque é trauma, né? Pode ficar na mente da criança, para a criança não entender isso, tá? Então, por que Deus permite tanta maldade, como pedofilia, estupro, tudo essas coisas aí? Por que Deus permite, se Deus é bom, se Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Por que ele será que Deus criou o mal? Porque Deus diz que ele criou eu crio o bem, eu crio o mal, lá em Isaías, né? Isaías 45, se eu não me engano, né? Eu crio o bem, eu crio o mal, né? Eu, o Senhor, crio todas essas coisas. Aí eu já expliquei no outro vídeo o contexto. Agora eu vou partir e basar meu vídeo com o de outro aqui para dar mais esclarecimento sobre esse assunto, tá bom? Aí muitas pessoas vão se escandalizar, porque ela não lê as escrituras todas, e ela conhece só mais o Deus do Novo Testamento, que é o Deus de amor, de paz. Então, e é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo. Mas por que o Deus do Antigo Testamento mandou matar pessoas? Entendeu? Se você não lê o contexto, você vai ler aquilo no Antigo Testamento e vai falar, Deus é mau. Esse Deus aí eu não creio. Por isso que muitos falam assim, o Deus que eu creio é um Deus de amor, que é o Deus de amor permissivo. Você pode fazer todas as mazelas do mundo, você vai para o céu do mesmo jeito. Então é o Deus permissivo. Porque o amor do ser humano não é igual ao amor de Deus. Entendeu? Quando você estuda as escrituras a fundo, você entende isso. E outra, a pessoa que lê a Bíblia, uma passagem assim, Deus criou o bem, Deus criou o mal, eu criei o mal, eu criei o bem, vai dizer que Deus é mal. Se Deus mandou matar no Antigo Testamento, vai dizer que Deus é mal. Mas por que Deus mandou matar? Você leu o contexto? Aí é que tá. Entendeu? Antes de você tirar conclusões precipitadas, você tem que ler a história toda. Entendeu? Não adianta você pegar o versículo isolado e não ler o contexto e não entender, você tirar a conclusão, Deus é mau. Aí muitos artistas falam, eu não acredito, porque esse Deus da Bíblia é um Deus de genocida. O Deus que eu acredito não é esse Deus da Bíblia Sagrada, que vocês chamam que é Bíblia Sagrada. Esse Deus é um maligno. A pessoa fala que Deus é maligno. Entendeu? E isso não é verdade, gente. Isso é até heresia alguém falar isso. Mas enfim, fazer o que, né? É a opinião de cada um. A gente não pode obrigar ninguém a crer em nada, né? Então vamos aqui, de novo. Mas por isso que eu ia falar que eu vou escandalizar muita gente que não tem entendimento, mas eu vou explicar. E aí vocês decidem se quer continuar crendo nesse Deus, que é o que eu creio, ou não, que é o Deus da Bíblia, né? Agora, se vocês quiser crer em outro Deus, que eu não sei qual é, né? O Deus de amor aí que falam aí, que eu não sei qual o Deus de amor é esse aí, né? É o Deus permissivo, né? Então vamos lá. Se Deus é amor, por que no Velho Testamento ele mandou matar? Pelo menos uma vez na vida você deve ter se questionado: como pode um Deus de amor ter ordenado a matança de cidades inteiras, mulheres, crianças e animais, conforme descrito nas Sagradas Escrituras? Mulheres, crianças e animais. Que Deus é puro amor e misericórdia. O canal do Braga, em poucos minutos, irá te apresentar uma resposta para esta questão. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo. Nela é expressa o maior amor do mundo, que é o amor de Deus para com a humanidade.
Um amor incomparável, ilimitado, incondicional. E foi por conta deste sentimento divino que Deus enviou o seu único Filho a morrer na cruz, para nos resgatar do poder do pecado. Por que ele fala que é amor incondicional, gente? Porque assim, lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, na Bíblia Sagrada, diz assim, ó, Deus enviou seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Quer dizer, Deus não esperou você se consertar para ele morrer no seu lugar. Entendeu? Ele morreu por toda a humanidade, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos vão aceitar Jesus. Nem todos vão crer que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados. Nem todos vão crer que Jesus ressuscitou. Entendeu? Então, e por que Jesus morreu na cruz? Entendeu? Deus fala, venha como estáis, mas não para você continuar, porque Ele vai vir com o Espírito Santo habitar em você depois de você crer que Ele morreu na cruz para pagar seus pecados. Entendeu? Que Ele é o Filho de Deus enviado e Ele é Deus. E Ele se fez carne, morreu na cruz para pagar o nosso pecado e ressuscitou e está à destra de Deus Pai intercedendo por nós como advogado. Entendeu? Isso que a pessoa não entende. Algumas pessoas. Entendeu? Então você não daria o seu filho para morrer por gente que não presta. Deus fez isso. Entendeu? Porque nós éramos maus. Não importa o grau de maldade. Se você trai, se você engana, se você mente, ou se você mata, se você rouba, se você comete pedofilia, tudo é maldade. Mesmo o cara que mata e que rouba, e você que não mata e não rouba, mas mente, trai e engana, é maldade do mesmo jeito. Entendeu? Uns tem uma maldade no grau maior, que é matar, roubar, estrupar, essas coisas todas, e outro no grau menor. Mas tudo é maldade. Entendeu? O ser humano tem que entender isso daí. Vamos lá. No entanto, mentir também é maldade. Nas escrituras do Antigo Testamento, nos deparamos com uma outra imagem de Deus, que pune e que mata. E por conta disso, existem muitas pessoas ao redor do mundo que questionam a bondade do Criador. Como pode um Deus de amor e misericórdia ordenar a morte de nações? Peraí, irmão. Dá travada aqui. Que questionam a bondade do Criador. Como pode um Deus de amor e misericórdia ordenar a morte de nações, mulheres, crianças e animais, tais como aconteceram no passado? Será que com essas premissas, os céticos e ateus podem de fato ter argumentos para contestar a bondade divina? Olha a bonita aí, tava sumida, hein? Cirurgia de emergência, 3 dias internada. Credo, imagina o susto na hora de pagar. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, irmãos? Porque assim, ó, quem lê a Bíblia, um dia vai chegar nesses livros, nesse versículo, certo? Ou, se você não lê, alguém que lê pra você, pode vir com falar pra você, ó, Deus é mau. Os ateus, por exemplo, porque ateus lê a Bíblia também, para quem não sabe, tá? Mas ele lê não para se converter, ele lê para questionar a Bíblia, para falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Deus não existe, por isso que ele lê, né? Para tirar do contexto, para enganar as pessoas. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque às vezes você vai escutar, ó, Deus é mau, ó, tá aqui na Bíblia, ó, Deus falou que ele criou o mal, ele criou o bem e ele criou o mal. Ó, ele mandou matar, Deus é mau. Se a gente não vir fazer o vídeo e não explicar, um dia vocês podem ouvir isso, ou vocês lerem na Bíblia fora de contexto e achar que Deus é mau. Mas mesmo a gente explicando aqui, vai ter pessoas que mesmo a gente dando detalhes, explicando tudo direitinho, ainda vai achar que Deus é mau e não vai querer crer. Aí é uma escolha de cada um, né? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Vamos lá, dar sequência. Uma grande questão a ser considerada é a palavra amor. Palavra esta que ao longo do tempo vem sendo deturpada pelos sistemas, exatamente, e costumes de nossa sociedade. O amor de Deus não é igual ao nosso amor, que a gente pensa. Sabem o seu verdadeiro significado. Muitos acreditam que amar é deixar que tudo seja permitido, que tudo seja liberal, legalizado, algo que seja irrestrito de correção, castigo. Porque o que acontece, ó, lá em Romanos diz assim, ó, Paulo, na carta de Romanos, fala assim, ó, transformaram a imagem do Deus invisível, que é bendito para todo sempre,
em imagem de homem corruptível e adoraram mais o homem corruptível, os répteis, as estátuas, os santos, mais do que a Deus bendito para todo sempre. E se inflamaram uns para com os outros. As mulheres deixaram o seu estado natural e se inflamaram em paixões umas com as outras. E, semelhantemente, os homens se deitaram uns com os outros, se arderam de paixão contra os outros. Por isso Deus o entregou a seus desejos infames. É igual Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, para vocês entenderem. Tudo que eu estou falando aqui, busque lá em Romanos, busque na sua Bíblia em Tessalonicenses. Você falar que eu estou inventando, tá? Eu não vou ficar citando versículo por versículo na Bíblia, senão o vídeo fica longo aqui. Quando dá, eu faço isso. Tá? 2 Tessalonicenses diz o quê? Por não crerem na verdade, na palavra da verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E condenará todos aqueles que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Quer dizer, Deus enviará a operação do erro para que a pessoa creia na mentira. Não é porque Ele quer, é porque a pessoa não quis crer na verdade. A pessoa não quis crer na Bíblia, na palavra de Deus, que é a verdade. Então Deus vai entregar ela a operação do erro para que creia na mentira. É a mesma coisa na carta de Romano. Amaram mais o homem corruptível, mais o réptil, mais a estátua, mais o santo, e se inflamaram em suas paixões, por isso Deus permitiu. Vocês não querem me adorar? Querem fazer o que querem? Não querem obedecer a minha palavra? Aí se entregaram a paixões, homem com homem, mulher com mulher. Aí fala assim: eu creio num Deus de amor, que aceita que o homem se deite com outro homem, que a mulher se deite com outra mulher. O Deus que não aceita isso não é Deus de amor, então, na mente dessas pessoas. Porque Deus condena o pecado. Deus é santo, Ele não pode contemplar o pecado. E isso, de homem deitar com mulher, de homem deitar com homem, mulher com mulher, é contra a lei de Deus. Agora, se a pessoa se arrepende de fazer essas obras, Deus salva a pessoa e ele vai morar no céu. Ele se arrepende e não pratica mais isso, certo? Mas se ele continuar a praticar e falar assim: não, Deus não mandou Jesus para morrer na cruz, pagar nosso pecado, então Deus pagou já. Então nós podemos viver do jeito que nós queremos, com todo, podemos ser homossexual, podemos fazer nossas escolhas, podemos ter racismo, podemos abortar filho, podemos usar droga, e Deus vai nos salvar do mesmo jeito, porque Ele já pagou na cruz. Isso não é pensamento de um salvo. Isso é transformar a graça de Deus, como diz a carta de Judas, em libertinagem. Você pega a graça de Deus, que Deus falou, por graça foi salvos, por meio da fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Não veio das obras para ninguém se gloriar, porque somos feitura de Deus para as boas obras. Ou seja, Deus já pagou, então eu posso viver do jeito que quero. Não é isso que a palavra diz. Deus falou: venha como estáis, mas se transforme pela renovação da sua mente. Não é para você permanecer pecador, é para você. Deus mandou o Filho dele para salvar os pecadores, mas não para você continuar no pecado. Tem que ter transformação de vida. Você tem que se arrepender das suas obras más para ser salvo, entendeu? Não é pela sua força. Quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em você e Ele vai te dar poder mediante o seu Espírito para você se converter do seu mau caminho, deixar de praticar as coisas que é contrário à palavra de Deus para praticar a coisa que Deus está falando para você praticar, que é as coisas boas, entendeu? Então o amor de Deus diferencia do amor do mundo. O amor de Deus, o Deus que a pessoa ama é um Deus que permite tudo. Eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai me salvar do mesmo jeito. E esse não é o Deus da Bíblia, não é o amor que Deus fala. Entendeu? Além de Deus ser amor, Ele é justo. A palavra amor é mais do que imaginamos. As Sagradas Escrituras dizem que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão. Será que esta palavra perderá o seu significado? Já perdeu. Na Bíblia existe um relato intrigante, que fala quando o povo de Israel tomou a cidade de Jericó. Este é descrito no livro de Josué, capítulo 6, verso 21, que diz o seguinte: E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada.
desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo, e ao jumento. Já em 1 Samuel capítulo 15, verso 3, Deus diz a Saul para destruir os amalequitas, matando crianças e também bebês. Como entender isto? Na mente carnal do ser humano, sem Deus, ele nunca vai entender isso. Aí ele vai falar que Deus é mau. Mas ali tem explicação no contexto. Entendeu? A diferença está o ser humano, ele tem que entender que Deus é Deus. Tem uma passagem em Romanos que fala assim, ó, não tem o poder do olheiro fazer o vaso do jeito que ele quer? Por que que Deus, sendo Deus, ele não pode criar um vaso de ira e outro para honra e outro para desonra? Outro para obediência e outro para perdição? Só que Deus não envia ninguém para perdição. O que o texto está querendo dizer? Que Deus deu o livre-arbítrio. Deus criou todos os homens, todas as criaturas, não criou? Então, só que ele deu o livre-arbítrio. Então a própria pessoa, por desobedecer a Deus, ela se destina para a perdição. E sendo que foi Deus que criou o homem, mas ele deu o livre-arbítrio, então o homem, ele se destina para a perdição. Então, Deus está falando, eu criei toda a humanidade. Então, Deus, ele é onisciente, ele sabe quem vai aceitar Deus e quem não vai. Então, como ele enxerga o futuro, ele sabe quem vai crer e quem não vai crer. Já antes da pessoa nascer, Deus já sabe quem vai crer e quem não vai crer. Então, por isso que Deus fala que destina a pessoa, mas não é ele que destina, é a pessoa que não quer aceitar. Então, se a pessoa não quer aceitar, Deus entrega ela à perdição. Ela quer aquilo, então tá bom, seja feita a sua vontade, não faça a minha não. Então é isso. Então, não é Deus que destina. Quando Deus fala que ele destina, é que ele destina na presciência a pessoa, porque Deus é o futuro. Não é que ele pegou e fez a pessoa para se perder. Não, eu vou fazer uma pessoa para eu escolher para salvação e outra para perdição. Não, é que ele fez todo ser humano e ele deu o livre-arbítrio. Então aqueles, Deus é onisciente, ele enxerga o futuro. Ele sabia que aquela pessoa não ia aceitar ele. Entendeu? Então ele já destina a pessoa para perdição, porque ela não vai aceitar. Entendeu a lógica? Então o amor de Deus não tem nada a ver com o amor do jeito que o mundo pensa. Você não... A gente é limitado, gente, na nossa interpretação mental carnal. Deus não é, ele é ilimitado. Não queira você querer entender a mente de Deus, você não vai conseguir, você vai ficar biruta. Entendeu? Ou você aceita pela fé ou você não aceita. É uma escolha. Vamos lá. As pessoas, por possuírem pouco conhecimento das Sagradas Escrituras, podem de fato se perder nestes questionamentos. Uma vez que muitos irão lhe confundir, dizendo que o Deus do Velho Testamento não era de fato o verdadeiro Deus. Em outros casos, irão dizer que Deus não é tão bom assim como imaginamos. No entanto, se eu te disser que o Deus do Antigo Testamento que mandava matar é o mesmo Deus de amor e misericórdia do Novo Testamento. Deus, ele tem que provar a humanidade. Que lado a humanidade vai ficar? Ele dá o livre-arbítrio, mas ele tem que provar, não para ele mesmo. Ele tem que provar para os outros cristãos quem é cristão verdadeiro e quem não é. Porque a gente mesmo, às vezes a gente se confunde. Porque o joio se mistura com o trigo. Entendeu? O falso se mistura com o verdadeiro. E às vezes a pessoa se faz de santo e te engana. Entendeu? E às vezes ela não é santa. Você quer uma prova disso? Os falsos profetas. Entendeu? Se quem não conhece as escrituras não sabe diferenciar o bom profeta do falso profeta. Por isso que Deus tem que provar a humanidade. Então Deus tem muitos Deus é mau. Então Deus é mau. Por que Deus permitiu os apóstolos morrer martirizados? Paulo morreu decapitado. Por que Deus não interviu? Todo mundo tem que morrer. E cada um morre de uma forma, certo? Porque o pecado é todo mundo. O pecado trouxe a morte. Não foi Deus que trouxe a morte. Entendeu? Deus já tem o plano. Deus vai acabar com a morte, vai acabar com o mal, vai acabar com o diabo, vai acabar com tudo no tempo dele. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem que provar o ser humano. Está aqui o bem e o mal. Coloco diante de ti o bem e o mal. Deus fala, mas porventura escolha o bem. Mas se você não quiser escolher o bem, o mal vai vir para você. Entendeu? Porque você colhe o que você planta. Agora, se você fez o mal a vida inteira, mas você se arrepende num determinado momento, Deus te perdoa e você tem a salvação. Agora, se você
nunca matou, nunca roubou, mas traiu, enganou, invejou, mas você não se arrepende, você não vai ser salvo. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Por quê? Porque o que leva você à salvação não é o tamanho do pecado que você cometeu. Porque qualquer coisa errada é pecado. O que leva você à salvação é arrependimento. Seja você um invejoso, mentiroso, ou seja você um assassino ou estuprador. Desde que você se arrependa, Deus perdoa. Deus não precisa perdoar um assassino. Por que ele perdoa? Se Deus fosse mau, ele não ia perdoar o assassino, concorda? A misericórdia de Deus como é grande. Se ele perdoa um assassino que se arrepende, é porque ele é misericordioso, certo? Agora, se uma pessoa não se arrepende, Deus não convive com o pecado, ele tem que condenar o pecado, entendeu? Então, você quer se arrepender, Deus te aceita. Você não quer, então a escolha é sua. Para iniciarmos estas reflexões, temos que entender que a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, pois ela é a palavra de Deus. Nela estão descritas as várias faces de Deus e suas manifestações. Seu caráter, que sua muitas justiça. pessoas desconhecem. Não se Deus, aprofunda. em seu amor incondicional para com a humanidade, jamais poderia permitir que o mal sobrepujasse o bem. E sabemos que o amor de Deus é corretivo, não se porta com a indecência e nem se abriga com a injustiça. Quando analisamos as Sagradas Escrituras, notamos que Deus não só mandava matar, como muitas vezes ele próprio aniquilava certas nações, tais como aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra, nos dias do patriarca Abraão. Porém, de um outro lado, notamos que Deus também perdoava nações que se arrependessem de seus pecados, tal como aconteceu com a nação de Nínive, nos dias do profeta Jonas. Com isso, Por quê? Porque Nínive é uma palavra difícil de dizer, se arrependeu. Eles eram um povo muito mau. Deus mandou o profeta Jonas pregar para eles se arrepender. Jonas achava que eles não iam se arrepender porque eram muito mal, queria o castigo deles. Mas Deus falou, vai e prega para Nínive. Jonas fugiu, não quis pegar. Depois Jonas se arrependeu, foi lá e pregou. Aí o povo todo daquela cidade se arrependeu e era um povo muito mau. Entendeu? O que eu falo, arrependimento é a mesma coisa. Por que Deus mandou matar? Mandou matar porque aquele povo era mau e não queria se arrepender. Entendeu? E os seus filhos estavam indo no mesmo caminho. Entendeu? E se Deus não mata, Deus mandou o povo dele matar o povo que fazia maldade. Se Deus deixa as crianças lá vivas, aquela criança ia crescer e ia querer matar o povo de Deus para se vingar, porque o povo de Deus matou o pai delas, sendo que o pai delas eram maus, e sendo que elas iam se tornar igual aos pais maus. Deus é onisciente, Deus olha o coração. Se Deus mandou matar aquela criança, mandou matar porque ela ia ser má e ia matar o povo de Deus que era bom. Entendeu? Então a gente tem que entender o contexto, gente, das coisas. Entendeu? Por que Deus permite certas coisas? Porque as coisas acontecem por causa do pecado, gente. A morte veio por causa do pecado. O mal veio por causa do pecado. Não foi Deus que criou o mal moral. Entendeu? Então, é por causa da desobediência. Os assassinatos, os estupros acontecem por causa do homem, que ele é pecador e não quer se arrepender. Então, ele faz mal para outra pessoa. Só que aquela pessoa que sofreu hoje aqui, ela morreu, mas Deus vai ressuscitar. Deus vai dar um corpo glorificado, ela nunca mais vai ter dor na vida dela. Entendeu? Todo esse mal acontece, e por que Deus não livra do mal? De qualquer forma, você vai morrer, de uma forma ou de outra. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Entendeu? Sendo você bom ou mal, você vai morrer. Se não for, se você não for cometido por uma doença, você vai morrer assassinado, ou você vai morrer martirizado, ou você vai morrer atropelado, ou você vai morrer de uma doença, sei lá, mas você vai morrer, certo? A não ser que Jesus volte antes. Aí, para quem crê, né, que Jesus vai voltar ainda, e ele vai te transformar em corpo glorificado. Muitos, a Bíblia diz que não vão passar pela morte. Entendeu? Que Jesus vai voltar e alguns vão estar vivos e vai ser transformado. Entendeu?
Mas muitos não creem nisso, zomba. Entendeu? Então, é preciso você estudar, se aprofundar. E aquelas pessoas que não têm tempo de se aprofundar, é só ela perguntar para quem tem mais entendimento. Mas se a pessoa pergunta e a pessoa dá a resposta, ela não crê, aí você vai fazer o quê? Entendeu? Da soberania de Deus sobre a vida e a morte. Muitas vezes nos esquecemos que Deus é o dono da vida, e retirá-la deste mundo não é maldade do Criador, e sim sua suprema soberania exercida sobre todo o universo. Exatamente. E se isto fosse diferente, você vai questionar ele, de Deus, que é o fato, Criador? não Você é a poderia criatura. ser Deus. Senão ele não seria Deus. Tenho visto muitas pessoas dizerem: Às vezes Deus permite coisa, ou irmãos e irmãs, ou Deus faz coisa que está além da nossa compreensão humana. Deus, ele não é humano, ele é de outro mundo, ele é um ser celestial. A mente dele está muito mais à frente do que a sua compreensão, do que a sua mente. Entendeu? Por isso que fé é uma coisa sobrenatural, é uma coisa, quando você tem fé em Deus, Deus promete uma coisa para você, mas ela não aconteceu ainda, você não viu nada, certo? Acontecer. Aí Deus fala que vai fazer, mas fala assim, aí você fala, pô, mas eu não tô vendo, eu só vou acreditar quando eu ver. Mas a palavra de Deus diz que a fé é a certeza, é a convicção de fato que se espera, e a certeza de fato que se não vê. Você não vê, mas você crê, porque Deus falou que ia fazer. Se Deus falou, ele é Deus, ele é soberano, e Deus não é homem para que minta, então ele vai cumprir. Não sei quando, não sei onde, não sei como, mas ele falou. Então nisso eu creio. Eu não vi nada, mas eu creio, porque ele falou, e ele é Deus. Entendeu? Ele é soberano, ele é o Criador. Como é que eu vou questionar o Criador? Tá vendo? Isso é fé. Agora, quando você questiona Deus, você fala assim, não, eu não creio, não estou vendo, então você está questionando. Ah, por que Deus permitiu isso? Por que Deus isso? Então Deus é mau. Você está questionando a Deus. Se você pergunta para entender, aí é outra coisa. Deus não vai te condenar porque você fez uma pergunta. Jesus também perguntou, quando ele estava na cruz, meu Deus, por que é que me abandonaste? Se Deus tirasse, Deus não ia permitir que Jesus perguntasse isso. Porque Deus não se ira com a pergunta de dúvida. Deus se ira com a pergunta de dúvida, de questionar a Deus, de falar, Deus é mau. Você não leu o contexto, você está interpretando precipitadamente uma coisa que você não estudou. Então você fala, Deus é mau porque você tirou do contexto. Deus criou o mal, então Deus é mau. Deus mandou matar, então Deus é mau. Você não entendeu por que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu aquilo. Entendeu? Às vezes você não entendeu por que aconteceu aquela situação de estrupo ali. Você viu ali, à primeira vista, mas você não entendeu o contexto daquilo. Você não viu o porquê, você não sabe o porquê, então você não pode questionar. Você só pode questionar quando você viu o contexto de tudo. Entendeu? Vamos supor, quer ver? Uma pessoa quando você se envolve numa discussão de marido e mulher, aí o cara bate e agride a mulher, aí você vai lá e vai brigar com o cara e vai pra cima do cara. Daqui a pouco, aí a mulher vem e fala, que? Aí se mete no meio e vai defender o marido que agrediu ela. Olha você trouxa lá, você vai se envolver por quê? Você não sabe por que tá rolando aquilo lá. É melhor você chamar a polícia e a polícia resolve. Não precisa se identificar, vai no canto escondido e chama, tá tendo uma confusão aqui. Agora você vai se envolver, agredindo o cara, e a mulher ainda vai botar a culpa em você. Você vai bater no meu marido por quê? Mesmo ela tendo apanhado, já aconteceu isso. Entendeu? Você não sabe o que tá acontecendo ali. Às vezes tem mulher que como se diz, desculpa o termo aqui, tira as crianças daí, é mulher de malandro. Cara, você vai se meter ali, tem coisa que você não entende. Entendeu? Assim é as coisas de Deus. Você tem que entender o contexto, você tem que ver toda a história. Não adianta você se metendo numa história que você só viu ali agora e você não sabe o porquê da situação. Entende? E opressor.
No entanto, quando observamos as Sagradas Escrituras, temos que entender o contexto dos fatos em que Deus mandou matar. Exatamente. Será que estas nações que foram dizimadas eram de fato nações justas e inocentes? Ou elas fizeram algo que desagradara ao Criador? Eles fizeram algo maligno, de maldade, que Deus puniu com a... Até parece Por isso que Deus mandou matar. possui um lado mau. Porém, muitas nações da antiguidade se tornaram gangrenas morais. Estavam contaminadas com a maldade, crueldade e injustiça. Exatamente. Nações como os amorreus, filisteus e amalequitas, e muitas outras descritas na Bíblia, eram povos irredutíveis, cruéis, sem afeição pelo próximo e por si mesmos. Estes praticavam todo o tipo de atrocidade, tanto moral como de crueldade. E Deus, em sua misericórdia, ainda poupou estas nações por muitos e muitos anos, a fim de que estes pudessem se arrepender. Porém, o amor de Deus é tão grande que se viu obrigado a cortar o mal pela raiz. Deus não poderia deixar que toda a humanidade pudesse ser contaminada e comprometida pelo mal que estas nações faziam. E por conta de seus pecados, o castigo sobre eles era inevitável. Ainda mais que em todo o universo existe uma lei de retorno estabelecida por Deus. Exatamente. Que tudo o que o homem Muitos plantar, não creem isso. certamente ele colherá. Seja bem ou mal. Israel era uma ferramenta que Deus utilizava contra nações perversas, cruéis e idólatras, que profanavam a família e todos os bons costumes morais. Sabemos que pela história da humanidade, e até mesmo nos tempos atuais, muitas nações do mundo resolvem seus embates econômicos e sociais através de conflitos e guerras. E na antiguidade não era diferente. A diplomacia para muitos povos tais como os antigos egípcios, filisteus e amalequitas não existia. E com isso sempre prevalecia a lei do mais forte. Israel, como é uma nação que acredita em um único Deus, era atacada por vários inimigos. E com isto, Israel se via na obrigação de se defender de outras nações, tal como acontece até os dias de hoje. E fato é que as nações inimigas queriam a todo o custo eliminar Israel da face da terra. Porém, Deus, como é justo, não poderia deixar que seu povo escolhido fosse destruído por nações corruptas e cruéis. E por conta de seu amor pela humanidade, não poderia deixar que o mal sobrepujasse o bem que ainda existe no mundo. Quando analisamos as Sagradas Escrituras, veremos que Deus não poupava a sua própria nação, quando esta estava em pecado. E por muitas vezes, Israel também foi castigado por Deus, por conta do mal que praticava. Exatamente. E com isto, Deus movia outras nações que eram incrédulas e ímpias para atacar o próprio povo que estava em desobediência à lei de Deus, que fazia as maldades ou adorava outros deuses, né, outros ídolos que eles mesmo fabricavam, ou deuses de outras nações, e Deus abominava isso. E não só porque adorava outros deuses, mas também porque fazia as maldades, entendeu? Não aparava os pobres, os órfãos, as crianças, as viúvas, roubava deles, não dava o que era do coxo, né, que é o deficiente, né? Então Deus mandava outros povos para atacar o próprio povo dele, que era o povo judeu de Israel, por causa da desobediência, entendeu? Deus, além de amor, também é justo. Outro relato intrigante que encontramos nas Sagradas Escrituras está descrito no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 2, onde Deus diz ao patriarca Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Muitos usam esse versículo para poder falar que Deus é mau. Quando Deus pediu, a Sara era estéril, a mulher de Abraão,
e ela tinha 90 anos. Ela acreditava, Deus falou que ela ia ter o filho. Ela duvidou de Deus e mandou o marido deitar com a serva para criar a geração, para vir os herdeiros que Deus falou que ia dar para Abraão, né? Que Abraão ia ser pai de muita nação. Aí ela não mandou ele se deitar com a serva. Aí veio Ismael. Só que o filho da promessa era Isaac. E aí, por isso que tem guerra, porque Ismael é dos muçulmanos. E Isaac é do povo israelita, do povo judeu. Então tem as guerras hoje. Por quê? Por causa da desobediência. Abraão, ele não queria se deitar com a serva, mas ele, para agradar a mulher, que achava que não ia dar à luz, depois Deus veio, falou, eu vou voltar aqui e Sara vai ter um filho. E ela teve Isaac, certo? Aí depois, Deus pediu para provar a fé de Abraão, Isaac em sacrifício. O único filho que Abraão teve, com muito sacrifício, né, e já avançado de idade, dá para sacrifício. Aí, quando Abraão foi levar Isaac para sacrifício, Deus não ia deixar Abraão sacrificar Isaac. Tanto é que não deixou, que ele falou, Abraão, não levanta a mão sobre o menino, vou providenciar o cordeiro aqui para você levar para sacrifício, entendeu? Aí, só que Abraão triste levou, mas obedeceu a Deus, porque Deus para Abraão era em primeiro lugar. Abraão punha Deus em primeiro lugar. Na mente de Abraão, ele achava assim, Deus vai ressuscitar Isaac. Ou então, Deus vai providenciar alguma coisa para mim não poder sacrificar. Só que ele não sabia o que era, entendeu? Então, por isso que ele obedeceu a Deus. Então, ele provou que era obediente a Deus, certo? Só que ali também era uma figura para mostrar que um dia Deus ia providenciar o próprio filho dele para morrer na cruz por nós, entendeu? Todo o sacrifício de animal lá que tinha no Antigo Testamento para expiar o pecado, que matava os animais, derramava o sangue para expiar o pecado, apontava que um dia Cristo ia vir, que era o cordeiro. Aqueles animais não podiam tirar pecado, era só para expiar. Agora, o Jesus que morreu por nós, ele sim podia pagar o pecado, certo? Então, era para testar a fé. Deus prova se a gente acredita nele e confia nele. Entendeu? Porque quem não confia, quando Deus pediu uma coisa, não vai fazer. Como Adão e Eva desobedeceu lá. Entendeu? Porque aí entrou o pecado no mundo. Deus não criou robô. Deus quer que você ame a Ele por amor. Que você obedeça os mandamentos dele por amor e não por força. Obrigado. Porque senão você seria um robô. Então Deus te deu o livre-arbítrio. Então, quando Deus pede uma coisa para você, mesmo que você não entenda, você vai lá e faz, porque Deus, ele não vai permitir certo mal para você. Alguma coisa ele vai fazer, só que ele quer testar a sua confiança. Muitos não conseguem ter essa fé, aí desistem na metade do caminho, aí se perde, entendeu? É questão de escolha. Fé é você acreditar em tudo que Deus te pede e fala para você, sem duvidar, entendeu? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, entendeu? Por isso que Deus precisa provar a fé. Quem obedecer a Deus, mesmo que não veja, mesmo que não entenda, esse é o verdadeiro cristão. Agora aquele que questiona, que duvida, que não obedece, que questiona, que fala que Deus é mau, esse é o que é o fingido, é o que fala de Deus de boca para fora. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Então vamos ver se você crê mesmo. Aí é onde Deus coloca você à prova. Jó não foi provado? Deus não permitiu que o diabo afligisse Jó. Jó perdeu toda a sua riqueza. Depois Deus deu 2 vezes mais. Entendeu? Tenho visto muitas teorias sobre esta questão, e uma delas é dizer que Deus jamais faria algo do tipo. No entanto, a grande verdade sobre esta questão é que Abraão estava sendo testado em sua fé. Deus queria que o patriarca aprendesse algo com esta experiência, pois assim como Abraão entregou seu filho para o sacrifício, Deus um dia entregaria a Cristo, seu único filho, para a salvação da humanidade. Tudo aquilo que estava acontecendo com Abraão formava um tipo de algo que de fato aconteceria no futuro. Com isto, observamos que Deus é puro amor incondicional. Ele é justo e misericordioso para com aqueles que se arrependem. Então, nunca questione a bondade do Criador, pois Deus é puro amor. E todos nós somos a prova viva deste grande plano divino que estamos inseridos. Basta você aceitar o amor de Deus e não duvidar.
Jesus Cristo. Se você gostou deste... Então acabou aqui, irmãos. Então tem que diga assim, ó, na aflição de Jó, teve um ateu que eu tava vendo aqui no YouTube, né? Aí ele falou assim: ah, eu tenho minha filha, ou meu filho. Aí Deus permite que o diabo tire de mim e leve, e elas morrem. Aí depois Deus me dá 2 vezes mais filho, dá dobro de filho para mim. Esse filho que Deus me deu não vai substituir o que eu perdi, porque eu já tinha um amor para aqueles filhos. Então eu não aceito isso. O ateu falou: eu não aceito isso, é uma escolha dele. Tudo bem, ninguém quer obrigar ele a aceitar. Agora já também você não pode oprimir uma pessoa que aceita por fé, entendeu? Porque Jó perdeu tudo, perdeu os filhos morreu, perdeu as riquezas, os gado, as criação dele. Depois Deus deu em dobro de volta, entendeu? E Jó era um homem íntegro, só que Deus queria mostrar uma lição para Jó aprender, provar a fé de Jó, para ver se Jó ia amaldiçoar a Deus, porque Satanás falou: deixa eu afligir Jó para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus falou: então vá, só não tire a vida de Jó. Jó pegou até lepra, se coçava com o caco de telha. E Jó não amaldiçoou a Deus, até a mulher de Jó falou que ficou viva: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra, olha como você tá, Jó. Entendeu? E Deus falou: você é louca, mulher. Se eu não aceitei todo o bem que Deus me fez, não aceitaria também o mal? Eu não adoro Deus pelo que Ele faz na minha vida, eu adoro porque Ele é. Isso é fé. Essa é a fé de Jó. Essa é a fé que Deus espera de todos nós. Só que nem todo mundo vai ter. Entendeu? Deus prova a nossa fé todo tempo. Entendeu? Não porque Ele é mau, é porque Ele quer te dar a salvação. Entendeu? Nada vem fácil, nada vem de graça no mundo, gente. Nada. Tudo requer luta, que requer sacrifício. Entendeu? O que vem fácil, vai fácil. Entendeu? Quando você põe o coração na riqueza desse mundo, o seu coração não está em Deus, está na riqueza. Não que você não possa ser rico. Da maneira justa, correta, honesta, você pode utilizar da sua riqueza para ajudar o próximo. Não para si próprio, para egoísmo. Entendeu? Quando você entende a plenitude de todas as coisas pelo Espírito da Escritura, você entende. Agora, quando você tá cético, tá com o coração duro, você não vai entender. Você vai botar sempre questionamento. Entendeu? Vai falar: Deus é mau, Deus é isso, Deus é aquilo. Porque você não lê o contexto, você só tira do contexto um versículo, ou alguém falou para você: Deus mandou matar, então Deus é mau. Você não vai entender o porquê das coisas. Você tem que ler as escrituras para entender o porquê. Por que Deus permite certas coisas? Por que Deus mandou matar? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Aí você vai entender o caráter de Deus. O amor de Deus. Não o amor do ser humano, que é distorcido, mas o amor de Deus. Entendeu? É isso. Mas mesmo assim, eu explicando aqui, ainda vai ter gente que não vai crer nesse Deus da Bíblia. Porque ela vai achar que Deus é mau. Entendeu? Então é o direito de cada um. Eu só vim dar esclarecimento, porque cedo ou tarde alguém vai ler isso nas escrituras e vai deduzir que Deus é mau. Vou supor, uma pessoa que crê em Deus, falou que aceitou Jesus, aí ela não leu essa parte das escrituras, ela vai lá ler, aí fala: agora eu não creio mais nesse Deus da Bíblia não, porque Deus é mau, eu não sabia disso. Ou então alguém vai falar para ela, aí vai falar: não, então agora nesse Deus eu não creio. Muitos falam isso hoje. O Deus que eu creio é outro, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é mau. Entendeu? Então por isso que eu fiz esse vídeo, tá bom? E os 2 vídeos complementam, 2 vídeos, a primeira parte e segunda, tá bom? Então, compartilha o vídeo, badalha o sininho de todas, deixa o like, bem-vindo a novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, amo todos vocês em Cristo Jesus. Não sei se vocês entenderam ou não, eu tentei no máximo dar esse entendimento. Eu sei que muitos ainda não vão crer, ainda vão questionar, ainda vai achar que o Deus da Bíblia não é o Deus que ela crê. Então, cada um, gente. Aqui eu não estou para forçar ninguém a crer em Deus. Eu levo a mensagem. Se frutificar no coração e vocês quiserem crer, bem. Se não quiser crer em outro Deus, ou não quiser crer em nada, também é o direito de cada um. Eu não forço ninguém a nada. Aqui é análise e reflexão. Não imponho nada a ninguém. Tá bom? Quem converte a pessoa não sou eu, é o Espírito Santo. Tá bom? Então,
Fui, até o próximo. Tchau.